Chegou a hora do grande debate com o Tomé Abduch e Gabriela Prioli. E agora nós vamos falar mais sobre a decisão do governo de retirar o trecho da medida provisória que permitia que empresas suspendessem por até 4 meses os contratos de trabalho. A medida gerou muita discussão e esse será o assunto do grande debate de hoje. Já comigo aqui a Gabriela Prioli e o Tomé Abduch. Em instantes nós vamos ouvi-los. Mas antes, vamos só relembrar algumas postagens do presidente da República, Jair Bolsonaro. Saiu a medida provisória e depois o presidente colocou lá, ó, esclarecemos que a referida medida provisória, ao contrário do que espalham, resguarda a ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado. O presidente fez essa postagem depois da medida provisória, só que esse texto não estava na medida provisória. E aí o presidente Jair Bolsonaro recuou e voltou ao Twitter e fez outra postagem. O presidente determinou a revogação do trecho, olha só, do artigo 18 da medida provisória 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. A decisão foi tomada depois de muita polêmica, de muita discussão, e agora é a vez da gente debater sobre o assunto. Por isso nós vamos ouvir a Gabriela Prioli e o Tomé Abduch. Hoje quem começa com os argumentos sobre o assunto é você, Gabriela Prioli. Bom dia. Bom dia, Gotino, bom dia, Tomé, bom dia para todo mundo que está assistindo. Olha, Gotino, eu acho que o governo fez bem em voltar atrás em relação a esse trecho da medida provisória. A gente precisa esperar aí quais novas medidas vão ser propostas pelo governo. Algumas coisas já foram anunciadas, mas a gente precisa de fato de um texto para a gente poder analisar. E eu acho importante a gente, partindo aqui dessa premissa de que a gente voltou para a análise de um tema que a gente abordou rapidinho ontem, falar um pouco da relevância que tem a gente analisar as propostas vindas ou do governo federal ou propostas ali que tem lugar no Congresso Nacional com racionalidade, não com emoção. A gente estava ontem aqui discutindo no debate a relação do presidente da República com os governadores dos estados, aliás, relação que já teve uma melhora na data de ontem, e aí de repente surgiu no meio desse debate uma análise da MP 927 que havia sido proposta, tinha surgido no debate poucas horas antes. Essa MP foi proposta numa edição extra do Diário Oficial no domingo à noite. Então, quando a gente começou a debater aqui ontem de manhã, fazia apenas poucas horas que a gente tinha tido acesso ao texto, o que, claro, por razões óbvias, não permitiu que a gente se debruçasse com atenção sobre tudo aquilo que tinha sido proposto na medida provisória enviada pelo governo. E aí eu ressalto a importância da gente sempre garantir que a análise dos temas é feita com racionalidade, porque o que a gente viu ontem aqui foi uma defesa entusiasmada do Tomé em relação ao trecho extremamente controverso dessa medida provisória que permitia que os trabalhadores fossem deixados na mão por 4 meses numa situação de crise aguda e, portanto, sem ter como se sustentar. E ele faz essa defesa entusiasmada, chega a chamar o presidente da República de grande líder e, no fim das contas, ele acabou sendo deixado na mão pelo grande líder dele, que voltou atrás no decorrer do dia, acho que muito também em virtude da repercussão que isso teve nas redes sociais. A gente percebe que o próprio presidente da República tinha dúvidas em relação àquilo que constava na medida provisória, então aqui eu faço sempre um pedido para que a gente consiga analisar as propostas com racionalidade e sem dizer se é bom ou ruim a partir de se a gente gosta ou não gosta da pessoa que propôs aquela medida. Porque eu acho que a gente perde muito com essa relação de afeto por líderes políticos. A gente precisa voltar o debate para a racionalidade, porque a paixão, com certeza, ela turva a nossa percepção da realidade. Gabriela, falou agora o argumento inicial de Tomé Abduch. O governo acertou em recuar esta medida provisória? Bom dia, Gotino. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Sim, o governo ele foi muito assertivo em poder estar recuando em relação a essa medida provisória. Aliás, eu acho isso uma atitude de um grande estadista, percebeu que tomou uma decisão errada e poder voltar atrás. Eu queria aproveitar esses 2 minutos iniciais para poder dividir com vocês, brasileiros, o que é essa MP num aspecto um pouco mais profundo, para que a gente possa ter um debate aqui mais rico em informações. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o seguinte. Foram tomadas algumas atitudes, eu gostaria de dividir um resumo que eu fiz aqui com vocês.
leis, entre elas o teletrabalho, ou seja, o home office. O que significa isso? O teletrabalhador deverá ser comunicado com 48 horas de antecedência pelo empregador através de qualquer meio de comunicação existente. É importante salientar que no caso de trabalho em casa, o governo deve, o empregador deve estar pagando todos os custos de computadores, se necessário, telefones celulares e as respectivas contas de telefone e de internet. Segundo ponto que eu acho importante colocar, antecipação de férias individuais. Esta é permitida a critério exclusivo e unilateral do empregador, ou seja, ele pode colocar as pessoas em férias individuais no momento que ele achar necessário. Terceiro ponto, concessão de férias coletivas. As férias coletivas podem ser concedidas independentemente de comunicação prévia dos órgãos e não deve ser comunicada nem ao Ministério do Trabalho e nem às entidades sindicais. O que é importante? Informar com 48 horas de antecedência. Um outro ponto de extrema relevância, aproveitamento e antecipação de feriados. Podem ser feitos sim, antecipação de feriados, porém devem ser respeitados os feriados religiosos para quem tem a sua religião e acha importante estar presente neste dia. Outro ponto importante, banco de horas. É importante que se possa fazer a compensação dessas horas. Algumas leis são de 6 meses, outras de 12 meses e agora vocês poderão ter as suas compensações até 18 meses. A suspensão das exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho. Todos esses exames necessários ficam suspensas e a obrigatoriedade é somente no caso de suspensão do trabalho. Agora chegamos aqui à suspensão dos contratos de trabalho, que é o assunto de importância e relevância de hoje. Foi estabelecido que os contratos de trabalho podem ser suspensos, ou seja, não há prestação de serviço, tampouco pagamento de salários por um período de até 4 meses. O que é importante salientar? Essa decisão tem que ser uma decisão tomada entre empregador e empregado, não é uma decisão unilateral. Se for decidido entre ambas as partes, poderia ser feita. Por que o presidente resolveu estar retirando essa cláusula, essa única cláusula específica que é a cláusula 18? Porque não há uma contrapartida para o colaborador. E eu ontem aqui disse exatamente isso. Sou a favor, sim, que se possa ter esses 4 meses com garantia de retorno de trabalho, contanto que haja uma contrapartida para que os trabalhadores não fiquem sem dinheiro para poder comprar e pagar as suas contas mínimas na sua casa. Gabriela Prioli. Gotino, eu de novo aqui vou ressaltar que a gente precisa tomar cuidado também com fugir um pouco do tema. A gente está discutindo aqui o artigo da medida provisória que foi proposta pelo governo Jair Bolsonaro em relação a essa possibilidade de suspender o contrato de trabalho com a consequente possibilidade de suspensão de salário. Quando a gente fala de negociação individual entre patrão e empregado, a gente sempre precisa lembrar da vulnerabilidade do empregado. Então, a gente vai enfrentar uma crise com o coronavírus, isso é certo. A gente vai enfrentar uma crise que tem reflexos também nas micro, pequenas e médias empresas e, para isso, a gente precisa pensar em alternativas para garantir a sobrevivência dessas empresas, até porque garantir a sobrevivência dessas empresas significa garantir a sobrevivência de outros trabalhadores que trabalham para os donos dessas empresas, por exemplo, em cadeia, que são os funcionários dessas empresas, garante que a gente tenha uma possibilidade de uma retomada um pouco mais rápida depois que a crise do coronavírus passar. Mas o nosso primeiro objetivo em lidar com essa crise do coronavírus, com toda certeza, deve ser garantir que as pessoas tenham condições de sobreviver. Então, a pessoa não pode ter que escolher entre a doença e a morte. Então, ou você vai trabalhar correndo risco e contra a orientação das autoridades públicas da saúde no sentido do isolamento, ou você fica sem receber salário e aí como é que você vai se manter? Então, acho que a fala do Tomé, que volta um pouco, que ameniza um pouco o tom que ele adotou ontem, é importante. A gente, de fato, precisa que o governo federal apresente um plano que tenha uma proposta de sustento desses trabalhadores. Então, o ideal seria, e a gente ontem viu uma prova da desorganização do governo federal, acho que o presidente Jair Bolsonaro ontem fez um acordo com os governadores dos estados para destinação de recursos, para suspensão de pagamento das dívidas. Acho que tem uma boa sinalização nesse sentido, uma maior seriedade no trato da questão, mas a gente precisa de um plano mais robusto e organizado e parar com essas mensagens contraditórias vindas do governo. Então, não dá para a gente fazer uma proposta, o governo fazer uma proposta de medida provisória, o presidente da República falar que ela contém um dispositivo que fala que o governo vai auxiliar o trabalhador, quando isso não está no texto do MP. Então, a gente precisa de um plano mais bem estruturado e coeso, principalmente dizendo como que a gente vai lidar com as pessoas vulneráveis, como que a gente vai garantir a subsistência dessas pessoas. E há vários economistas brasileiros que já têm desenvolvido
esse debate ao longo dos últimos dias, muito preocupados com a questão, e a gente precisa também pensar em alternativas para garantir a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas, claro, sem jogar todo o custo disso nas costas do trabalhador, deixando-o desamparado. Então, a gente precisa sempre pensar que agora o momento é de união, mas de união para a gente garantir que as pessoas consigam sobreviver a essa crise com dignidade. Tomé? Eu gostaria primeiro de iniciar dizendo que eu não fujo do tema. O meu objetivo é poder explicar para as pessoas que nos assistem o todo do contexto e não simplesmente uma coisa separada do que está acontecendo no Brasil. Eu queria voltar à postura do presidente, que é o que nós estamos discutindo hoje. Eu achei sim uma postura de um estadista, sim. É muito importante quando você acha que teve algum passo errado no governo, que você volte atrás. E aqui eu tenho alguns exemplos do passado. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, no passado, ele equiparou o dólar a $1 com R$1. Ele quase quebrou a nossa economia do país, ele sucateou as nossas indústrias com isso, ele não voltou atrás. A nossa presidente Dilma Rousseff, ela baixou com uma canetada, o valor das contas de energia do país sem que houvesse possibilidade. Ela deixou esse mercado de energia numa situação extremamente delicada. O presidente não, ele fez, sim, no domingo, essa MP, ele deu ok para ela e na própria segunda-feira ele percebeu que os trabalhadores não tinham de maneira clara uma contrapartida. Isso é postura, sim, de uma pessoa que se preocupa com o Brasil. Agora, a análise mais crítica que nós temos que fazer aqui é por que nós estamos chegando até aqui. Vamos comentar um pouquinho dos outros países? Vamos falar um pouquinho do Reino Unido. O Reino Unido está colocando uma medida extremamente importante, onde ele está pagando 75% da conta dos trabalhadores do país. Nós temos também outras medidas sendo adotadas agora pelos Estados Unidos, que ainda vai ser colocada para ser votada dentro do Congresso americano, que é uma ajuda de $1.000 para cada um dos trabalhadores desempregados. Nós temos o Banco de Crédito Europeu, também tomando uma atitude muito bacana, ejetando 75 bilhões de dólares na economia, para que a economia possa sustentar tudo, na verdade, voltado à ajuda às empresas, que é quem realmente fazem os empregos acontecer no Brasil. Isso representa, para você ter uma ideia, no Reino Unido, 15% do PIB. Nós temos a Espanha colocando 20% do seu PIB voltado à ajuda às empresas. Então, nós temos sim que ajudar as empresas, pois são elas que fazem com que essas pessoas possam sair das suas casas e terem aonde trabalhar. Agora, fazendo aqui uma análise um pouco mais detalhada, por que nós chegamos hoje no Brasil na situação que nós estamos? Pois nós tivemos 16 anos de governo do PT que assaltou a nação brasileira. Eles delapidaram os nossos cofres públicos, eles incharam o tamanho do nosso Estado. Nós temos hoje mais de 80% de toda a receita do país voltada para pagar funcionalismo público e um funcionalismo que não funciona no Brasil. Aí fica uma pergunta aqui, aonde estão os senhores agora, senhores políticos, para reduzir os salários dos senhores? Medidas já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal impedem que se diminua salários nesse momento? Aonde estão vocês? Então vamos analisar como um todo e entender o porquê que nós chegamos até aqui, por que o governo de hoje, que está tirando o Brasil da recessão, que estava até então, não consegue ter uma medida mais efetiva para colocar dinheiro para ajudar o Brasil e os trabalhadores. Essa é a pergunta que eu faço. O que fazemos, Gabriela? O que fazemos? A gente segue o exemplo internacional, que tem mostrado que agora a gente não precisa se preocupar com o déficit público, então a gente já decretou o estado de calamidade, o que permite que o governo descumpra a meta fiscal estabelecida. Então agora, por meio de créditos extraordinários, a gente tem que, por exemplo, emitir títulos da dívida pública e aumentando esse déficit, garantir a sobrevivência de trabalhadores mais vulneráveis, com, por exemplo, a proposta de renda mínima emergencial e não universal, porque não é, e também não atrelada ao Bolsa Família, porque não é mediante contrapartida. A gente precisa pensar, por exemplo, em abertura de linhas de crédito para as micro, pequenas e médias empresas, em pensar, por exemplo, com a possibilidade de suspensão dos contratos com o governo, pagando, então complementando o salário dos trabalhadores para que nós não os deixemos vulneráveis, e pensar em medidas depois de investimento do Estado para reaquecer a economia quando a gente superar a crise. Então, é essa a conclusão. Acho que é importante a gente falar que é claro que seria melhor se o Brasil já não estivesse vivendo uma situação de crise na economia há muitos anos. E é importante que a gente saiba que isso vem de governos anteriores e não começou com esse governo. Mas eu insisto aqui que a gente precisa parar com essa
de novo, de algo que leva a gente para a paixão, que é voltar para esse repúdio aos governos anteriores e ficar falando sempre de tudo que aconteceu, quase como se a gente quisesse movimentar as pessoas que estão assistindo pelo coração. Acho que a gente não precisa fazer isso. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 já sabendo que o país enfrentava uma crise. A proposta do governo era insistir nas reformas estruturais para que se restabelecesse a confiança no país, mas essa agenda teve que ser abandonada em virtude de uma crise que não foi prevista. Agora, a crise se apresentou e a gente precisa cobrar o governo para que ele trate com respeito e comprometimento a crise que se apresenta. Então, a gente viu primeiro o presidente da República minimizando os problemas a gravidade do risco à saúde, e aqui eu corrijo um pouco a minha fala anterior, porque eu falei de vulneráveis, de pequenas empresas, mas a gente também precisa destinar recursos para a saúde como primeiro objetivo, né? Então, aqui fica a minha correção. A gente teve, então, o presidente da República minimizando esses impactos. Depois a gente teve uma demora no Ministério da Economia para lidar. A gente continua assistindo essa falta de coordenação, né? É só a gente usar o exemplo que a gente está discutindo aqui. Então, foi proposta uma medida provisória. O presidente da República chega a se manifestar sobre ela, falando que nela contém previsões que não existem no texto. Então, o presidente da República assinou a medida provisória sem ler. Depois, um dos secretários, secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, fez um vídeo falando também que existia uma ajuda do governo que viria numa próxima MP. Depois, o Paulo Guedes dá uma declaração falando que essa suspensão do salário nunca foi um objetivo do governo, que teria havido um erro na redação. Então, a gente precisa agora de um esforço concentrado no sentido de apresentar um plano claro. A comunicação precisa ser clara, as propostas elas precisam ser mais abrangentes. Não dá para a gente ter um monte de medida provisória picadinha e aí apresenta uma coisa, o trecho não está na medida provisória, dizem que vai aparecer outra, a gente não sabe exatamente o que vem. Até 10 dias atrás, o governo insistia com essa história de vamos continuar com a agenda de reformas, sendo que a agenda de reformas ela pode ser retomada em algum momento, mas nesse momento a gente precisa tratar da emergência, como tem feito todos os países do mundo, e tratar com a emergência, considerando que esse momento é o momento de não se preocupar com o déficit fiscal, de gastar. O Estado agora precisa garantir que a saúde seja financiada, que os mais vulneráveis tenham condição de sobrevivência e que as empresas sobrevivam até para possibilitar a retomada. Então, antes de passar para o próximo tópico, a fala agora de Tomé Abduch. Olha, o meu discurso não é um discurso apaixonado, não. É um discurso realista do que aconteceu e uma mensagem para que a gente nunca mais, na história desse país, nos deixamos ser enganados pelas pessoas que nos governaram no passado, por pessoas que se utilizaram da simplicidade, da simplicidade das pessoas mais pobres e que precisavam mais do nosso país para poder assaltar a nossa nação. Nós estamos passando, sim, uma crise muito grave, que não é uma crise causada simplesmente pelo governo ou pelo governo passado ou pelo governo presente, é uma crise mundial, mas essa crise está sendo muito afetada e será muito economicamente por tudo que nós vivemos. Nós estamos vendo, sim, um governo trabalhando todos os dias para poder tirar a gente da crise. Ontem, depois do nosso discurso aqui, nós demos uma chacoalhada ali nos governadores e percebemos que a comunicação existiu, foi só falar que marcaram, foram todos recebidos. Então, quer dizer, são histórias dos dois lados. Ah, nós não temos interlocução. Será que eles querem interlocução ou é somente o discurso que não querem? Quando foi pedida interlocução, teve a interlocução. Ontem conversaram, me parece que as coisas andaram bem. Eu espero que haja um alinhamento entre todos eles, governo e esfera federal, pensando no Brasil nesse momento. Mas a gente não pode deixar o nosso passado esquecido, como foi feito sempre pelos nossos brasileiros. Nós não nos recordamos em quem nós votamos no passado. Essa é a grande realidade. E nós abrimos espaço para que essas pessoas assaltassem o nosso país. Nós temos hoje, sim, um grande país e deveríamos agora ter uma condição financeira de um país que tem tudo que nós temos. E não temos porque passamos tudo isso no passado. Então eu acho um absurdo aqui a gente não poder lembrar do passado para poder projetar o presente, o que está acontecendo neste momento. Vamos trabalhar, sim, governo federal, os governadores de estado, para que o Brasil possa sair dessa crise. E aqui eu não concordo com a fala da Gabriela, no sentido de dizer que não é momento de se preocupar com as reformas agora. São sim, são duas coisas muito importantes, porque se a gente não morrer agora por conta do coronavírus, a nossa população mais simples pode morrer de fome daqui a pouco. Então são duas preocupações de extrema importância e estão aqui, no mesmo nível. Bom, e a gente vai seguir agora com o próximo tópico, ainda dentro desse tema. Com a retirada do trecho sobre a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, a medida provisória editada
pelo presidente ficou da seguinte maneira, embora o Tomé Abduch já tenha citado alguns pontos, veja bem, trabalho à distância, home office, antecipação das férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, né? São pontos relevantes aí, regime especial de compensação de horas no futuro, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, adiamento do recolhimento do FGTS. São os pontos principais desta medida provisória. Inclusive, a gente deve ter novidade hoje, né, com novas informações aí sobre essa relação de trabalho entre empregado e empregador. As medidas os pontos que permaneceram na medida provisória, vocês gostaram? Estão de acordo, Gabriela? Ô, Gotino, eu acho que é importante que a gente agora preveja algumas alterações nos regimes de trabalho, porque afinal a gente está enfrentando uma situação que vai fazer com que os trabalhadores tenham que ficar em casa. E repito aqui, a gente precisa garantir a sobrevivência das empresas, mas eu sinto falta, reitero, de um plano mais abrangente. Me incomoda que sejam medidas pontuais apresentadas de forma dissociada, porque eu acho que a gente prejudica aí uma análise global. Então, a gente tem uma promessa de que vai vir uma proposta de suspensão de parte da jornada com alguma contraprestação por parte do governo. A gente não sabe exatamente como vai ser isso, quanto que o governo vai pagar, a gente não tem previsão aí de uma renda complementar eventualmente para as famílias. Então, fica difícil a gente analisar. Eu acho importante dizer que sobre a medida provisória, inclusive os dispositivos que permaneceram aí, porque a gente precisa de um envio de uma nova medida provisória por parte do governo, né? A medida provisória é uma medida que vigora já desde que ela é publicada e a gente precisa de uma nova para alterar essas coisas, porque a medida provisória ela deve ser aprovada pelo Congresso, mas ela tem um prazo de validade a partir do momento que ela é editada. E é importante dizer que a oposição já pediu a devolução dessa medida provisória, inclusive esse instrumento é um instrumento complexo aí do direito, mas já pediu a devolução dessa medida provisória com todos os pontos e disse, inclusive, que vai questionar via ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF a própria validade desses dispositivos, principalmente naquilo que se refere às negociações individuais, justamente por causa da vulnerabilidade do trabalhador. Tem, inclusive, um parecer da OAB sobre a medida provisória 927, e aqui eu vou citar aspas da OAB que diz o seguinte: a MP produz efeitos brutais que violam garantias mínimas que a Constituição brasileira assegura aos trabalhadores, sobretudo com prejuízos severos à renda dos trabalhadores e à sua integridade física. Então, a gente precisa fazer uma análise do plano, de novo, mais geral. Acho complicado que a gente fique analisando as coisas aos pouquinhos e acho que isso prejudica o enfrentamento da crise. Agora, se a gente vai precisar de formas alternativas de trabalho, a gente vai precisar. E a gente vai precisar de uma presença do Estado que seja capaz de garantir a integridade dos trabalhadores e a sua subsistência enquanto essa situação perdurar. E depois, para a gente poder retomar o nosso crescimento. Tomé Abduch, a sua visão sobre os pontos que permaneceram na medida provisória? Achei os pontos de extrema importância e relevância e falo aqui com muita propriedade porque sou empresário, estou passando as dificuldades que a grande maioria dos empresários no país estão passando. Queria tirar também aqui aquela pecha que empresário é ruim e que o trabalhador ele é explorado pelos seus empresários. Nós somos as pessoas que carregamos as maiores cargas tributárias nas costas, que damos emprego, que damos a cara para bater, que carregamos as maiores burocracias e estamos, sim, extremamente preocupados com os trabalhadores. Eu tenho muitos grupos de empresários que estão pensando o que fazer. Primeiro porque não é justo, nesse momento, você dispensar as pessoas que ganham salários mais baixos. Então, na nossa empresa, não será dispensado nenhuma pessoa que é trabalhador braçal, aquela pessoa que recebe ali o seu pequeno salário mínimo e que utiliza desse dinheiro para poder pagar suas contas. Enquanto a empresa aguentar, nós vamos sim segurar essas pessoas. Aí a gente vem um pouquinho para frente. Temos trabalhadores PJs que com salários maiores, que nesse momento poderão sim ter os seus salários diminuídos para a sobrevivência da empresa, porque se a empresa não sobreviver, não vai ter emprego para ninguém depois. As outras medidas também são muito importantes, como o fundo de garantia e outras posturas que o governo está tendo para poder preservar as empresas. Mas essa conta, no final da história, por conta de todo o histórico passado, ela vai ser paga, sabe por quem? Por você, cidadão brasileiro. Por você, mais pobre,
por nós, empresários, que geramos empregos e por cada uma das pessoas deste país. Se nós não tivermos um governo íntegro, honesto, capacitado, com pessoas técnicas, se nós não diminuirmos o tamanho do Estado no futuro, se nós não tivermos nesse momento aqui o apoio dos senhores políticos para que vocês diminuam seus salários, vocês são responsáveis por 80% de tudo que é arrecadado no Brasil, vamos cortar pela metade? Faço aqui um desafio aos senhores. Ganhem metade, vocês vão passar a ter 40% de tudo que é arrecadado. Esse dinheiro vai sobrar. O fundo eleitoral ele tem que ser imediatamente revertido para a saúde do Brasil. O povo brasileiro não pode mais admitir esse tipo de postura. E o restante das posturas, que eu já passei ontem, são posturas de extrema importância, mas é um momento muito delicado do mundo. Está todo mundo muito em dúvida, isso é novidade. É difícil você tomar uma atitude certa de uma primeira iniciativa sem nunca ter passado por isso. Há uma curva de aprendizado e eu acho que o governo está tendo essa curva, com certeza, muito mais rápido do que muitos países do mundo. Seguindo com o nosso grande debate, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele apoiou o recuo neste artigo da medida provisória. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele deu uma entrevista exclusiva à CNN ontem e falou sobre esse trecho que foi retirado da MP. Vamos ver. O artigo 18 é que, de fato, era impensável, né? Porque ele gerava a suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma garantia do governo de uma renda para o trabalhador para que ele possa, né, para que ele pudesse ter esse contrato suspenso. Então, o governo, acho que para a tranquilidade de todos, nesse momento de tanta aflição, né, o governo suprimiu esse artigo. Acho que o resto dá para discutir. Agora é com você, Tomé Abduch, a sua vez. Rodrigo Maia não falou nada mais do que o próprio presidente no momento que ele cancela essa medida. Ele está correto no que ele colocou, realmente essa medida tem que ter um contraponto para os nossos trabalhadores, mas como eu coloquei aqui, eu queria ver o presidente Rodrigo Maia nesse momento aqui, trabalhando pelo fundo partidário e pelas causas importantes agora, que são as importantes reformas que vão vir em seguida, que devem ser aprovadas. Pacto Federativo, a redução tributária e todas as outras importantes reformas que já foram colocadas no colo dele. Isso é importante para quando passarmos a crise, podermos estar com o país preparado para a gente poder voar de novo e aí sim poder respeitar cada um dos brasileiros. Bom, só como informação, o presidente da Câmara dos Deputados, nessa entrevista, falou sim sobre a possibilidade de redução de salário e também sinalizou o uso do dinheiro que está no fundo partidário e no fundo eleitoral, deixando a cargo, inclusive, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi uma entrevista realmente muito importante, porque mostra a disponibilidade aí de mais valores do Congresso para que seja usado no combate ao coronavírus. Agora, Gabriela Prioli. Vou já começar te agradecendo, Gotino, porque você adiantou um pedacinho aí da minha fala. É porque eu fiz a entrevista com a Daniela Lima. Mas eu ia falar exatamente isso. Então, claro que a gente está num momento novo, essa crise se apresentou, é natural que a gente tenha que lidar com o aprendizado. E aí, por isso que é tão importante que a gente faça críticas aos agentes públicos e não que a gente avalie a atuação dos agentes públicos de novo com base no afeto. Então, a gente precisa levar o coronavírus a sério e não dizer que ele é só mais uma gripezinha, cumprir a orientação das autoridades públicas de saúde no sentido de garantir o isolamento das pessoas para a gente achatar a curva de disseminação e propor um plano mais coeso e estruturado para que a gente possa, repito aqui, garantir os investimentos em saúde, garantir a vida digna das pessoas que estão mais vulneráveis e garantir a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas. Falo também que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em entrevista aqui à CNN, já acenou a possibilidade de direcionamento dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para os investimentos que se fizerem necessários para a gente enfrentar essa crise. Falou também de eventual destinação de parte do salário não só dos parlamentares, mas dos servidores dos poderes. É importante a gente dizer que a agenda de reformas pode ser retomada depois que a gente enfrentar esse período. Então, primeiro, a gente está vendo que o governo tem dificuldade de apresentar um plano mais estruturado, né? Pensando só nisso. Então, a gente precisa primeiro concentrar os
os esforços para a apresentação desse plano mais estruturado e aí depois a gente pode retomar a agenda de reformas, que é a proposta que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, dizendo aqui que o Congresso, no que foi solicitado, respondeu à agenda de reformas. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência no ano passado e outras reformas que muito foram discutidas, como, por exemplo, a tributária, não recebeu as considerações do governo e a administrativa sequer foi enviada do governo para o Congresso. Quero aqui fazer uma consideração sobre a fala do Tomé. Tomé, eu sei que você é empresário, você falou que os seus trabalhadores PJ, se eles são trabalhadores, eles não são PJ. Pessoa jurídica é prestador de serviço. Se a relação é de trabalho, ela precisa ser regulada pela CLT. Não pode fugir disso. Isso está dentro da lei. E aí é importante a gente dizer o seguinte, aqui deixar muito claro. Ninguém está falando que o empresário seja um vilão. Eu ressalto de novo que a gente tem que fugir dessa interpretação do mundo que é binária, entre bonzinhos e malvados. Não existem os bonzinhos e os malvados. Quer dizer, até existem, mas o mundo não está todo dividido nessas duas categorias, né? Então, a gente assistiu algumas declarações nos últimos dias de empresários falando sobre 5, 7, 12 mil mortes, como se isso não fosse nada e a gente devesse fazer a economia continuar funcionando, então mostrando uma postura absolutamente pouco solidária por parte desses empresários, mas eu tenho certeza absoluta que o empresariado brasileiro não é todo assim, é extremamente solidário e está preocupado com o trabalhador. Então, insisto, as medidas devem ser tomadas para salvar vidas, salvar empregos e salvar empresas também, para que a gente possa não só sobreviver a esse período, mas garantir uma retomada mais rápida depois. Tomé Abduch, antes da gente passar para o próximo tópico, você foi citado pela Gabriela, quer fazer alguma menção? Quero sim. Eu quero deixar claro que você ter colaboradores na sua empresa pelo regime PJ é uma coisa que está dentro da legalidade. Muita gente hoje trabalha. Mas é que não é trabalhador, como PJ. Trabalhador não, é Gabriela, CLT. para de pegar na palavra. Nós estamos aqui discutindo o país, não a palavra que eu fiz. Mas eu queria ter cuidado na comunicação. Então, também. perfeito. Vamos aqui arrumar a nossa comunicação. Mas eu queria fazer um ponto muito importante. A Gabriela sempre fala, né, que nós temos agora, que nesse momento discutimos o país, mas ela sempre volta a ataques ao governo atual. Agora, por exemplo, ela falou que muitos desses empresários estão soltando os vídeos aí, colocando de maneira muito simples o número de mortes. O que eles estão querendo dizer é que, se comparado o número de mortes que nós temos, que são muitas e são de extrema importância, porque quem perde um pai, quem perde uma mãe, tem um sentimento que não dá nem para explicar, então há devida importância, mas se nós compararmos, quebrarmos o nosso mercado e o que pode vir posteriormente, é muito sério. Então, será que não vale a reflexão de nós isolarmos as pessoas de maior risco, deixarmos as pessoas isoladas em casa e não pararmos completamente a nossa economia? É somente uma reflexão que está sendo colocada, inclusive em todo o mundo. E uma pergunta que eu queria lhe fazer, Gabriela, nesse momento, você falou agora um elogio ao Rodrigo Maia. Então, eu vou fazer aqui, sim, um elogio à postura do Rodrigo Maia, vou fazer, sim, aqui um elogio à postura do governador Dória e do governador Witzel por estarem disponíveis para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, para mostrar que eu não tenho nenhum lado emocional, como é colocado aqui todas as vezes. E eu faço uma pergunta a você. Você só faz críticas ao governo Jair Bolsonaro. Há algo que lhe agrade no governo Jair Bolsonaro ou somente críticas? Porque é só o que eu escuto aqui todos os dias. Tomé, eu abri a minha fala falando que é uma boa notícia a posição do governo no sentido de destinar recursos para os estados e municípios. Mas em seguida você fala mal dele. O pagamento. Não, veja, vamos ver a importância da comunicação, né? Você me perguntou se eu consigo fazer um elogio e disse que só ouviu críticas. Isso significa que você sequer ouviu o meu discurso. Não, eu ouvi muito bem, eu escuto todos os dias o seu discurso. Pode me dar licença que eu estou falando? Eu iniciei a minha fala fazendo um elogio ao governo federal no sentido da postura de se reunir com os governadores e destinar recursos. Está na minha primeira fala. Mas o presidente errou de novo, né? Porque não teve a postura. Você só consegue elogiar num todo e criticar num todo? A gente precisa elogiar o que é elogiável e criticar o que é criticável. Eu só vejo críticas. É assim que funciona. Ou o fato de você ter elogiado. Você não só viu crítica, Tomé, eu acabei de te mostrar que eu iniciei a fala fazendo um elogio. Ou a gente tem um problema de compreensão e percepção, ou eu não sei o que está acontecendo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no terceiro e último tópico aqui, o judiciário. Depois do executivo e legislativo, o judiciário também entrou na história. Nosso repórter Rudá Moreira fala sobre o STF nesta questão.
Oi, Gotino. Olha, para dar mais segurança jurídica e evitar a judicialização desse ato, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sugeriu que o governo refaça a medida, incluindo 2 pontos. Primeiro, que se abra a possibilidade de participação dos sindicatos nas negociações coletivas com as categorias. E segundo, que os contratos sejam mantidos ativos e que, nesse período de afastamento dos trabalhadores, o Executivo Federal utilize o seguro-desemprego, tirando assim os custos dos empregados. Eu vou pedir que vocês façam o comentário sobre o judiciário e já engatem, por gentileza, as considerações finais do debate desta terça-feira. Começo com você, Tomé Abduch. Olha, o Supremo Tribunal Federal já tomou algumas posturas que vêm desde o ano passado, para que não possa haver nenhum tipo de redução salarial e nem também de hora de trabalho para os funcionários públicos. Eu, repudio com toda a minha força essa posição. Eu acho que eles deveriam sim, nesse momento onde cada um dos brasileiros está tendo graves problemas nas suas casas, onde cada um dos empresários estão tendo graves problemas nas suas casas, a nossa economia está parada, as empresas não produzem, sem produzir riqueza não se divide riqueza, e eles continuarem ali recebendo os seus salários de maneira integral, como se nada tivesse acontecendo. Então eu venho aqui fazer um pedido à nação brasileira, que vocês cobrem os seus governantes para que isso possa realmente se tornar uma realidade. Vamos diminuir, sim, o valor de salários de vocês, como cada um de nós, brasileiros, estão passando. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Muito bem, as considerações finais do Tomé Abduch. Agora você, Gabriela Prioli. Obrigada, Gotino. Acho que a gente tem que analisar a fala do presidente do STF agora, no momento atual. A manifestação do ministro Dias Toffoli foi no sentido da possibilidade da gente alterar algumas regras de trabalho, porque, de novo, a gente está enfrentando uma crise sem precedentes, mas desde que o governo garanta a subsistência dos trabalhadores da população mais vulnerável. Acho que a notícia que a gente teve um pouco antes sobre essa decisão do COI também mostra para a gente a gravidade da questão, a gravidade dessa pandemia do coronavírus, e uma gripezinha não seria capaz de ensejar uma decisão dessa por parte do Comitê Olímpico Internacional. Então isso só reforça a minha convicção no sentido de que a gente deve enfrentar o problema como ele demanda que seja enfrentado. A gente tem também o pronunciamento de ontem do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já implementando medidas de isolamento mais restritivas e falando também da atuação do Estado no sentido de garantir a vida das pessoas. Acho que ficou muito claro aqui pelo nosso debate, inclusive, a importância de uma boa comunicação, né? Porque senão a gente pode criar ruídos e as pessoas podem não compreender exatamente o que a gente está querendo dizer. Então eu ressalto aqui, já que a gente está no ensejo de um pedido de cobrança dos nossos governantes, uma cobrança para os nossos governantes, não só no sentido de apresentarem um plano claro, um plano estruturado e um plano abrangente, que já é urgente em virtude do coronavírus, mas também que empreenda a partir de agora uma comunicação sem ruídos, sem contrariedades, uma comunicação clara para que a gente garanta a confiança dos cidadãos no nosso governo, para a gente poder enfrentar essa crise que vai afetar todos nós da melhor maneira possível. Muito bem, Gabriela Prioli, obrigado. Obrigado, Tomé Abduch. Esse é o grande debate. Você assistiu, gostou, formou uma opinião, não gostou de um comentário, quer comentar, não concorda com um dos nossos debatedores? Não tem problema, pluralidade de opiniões, a sua opinião também é importante. Use a hashtag Grande Debate, mas é sempre bom a gente ouvir pessoas que pensam de forma diferente e aí você vai criando aí a sua própria linha de pensamento. Use a hashtag Grande Debate e venha participar com a gente aqui deste momento muito interessante e importante do Novo Dia, todas as manhãs aqui na CNN.